16 dias do sequestro se passaram e o pijama do bebê foi enviado para a família junto à sétima carta. Aquela era a roupa que Charles usava na noite em que foi raptado. Então, o pai do bebê permitiu que Condon publicasse a informação que iria pagar o resgate sem intermédio militar. Os sequestradores responderam essa informação no dia 1º de abril, autorizando que o pagamento fosse feito. Em 1º de março de 1932, Charles Augustus Lindbergh Jr., um bebê de 1 ano e 8 meses, foi colocado para dormir pela enfermeira às 20 horas. Às 22 horas, o bebê não estava mais no berço. Esse foi apenas o início de uma história que teria reviravoltas e que chocaria uma nação. Charles Lindbergh Jr. foi a vítima de uma história de partir o coração. Ele foi o primeiro bebê sequestrado para pagamento de resgate da história. Hoje você vai entender todo o desenrolar desse caso que até hoje levanta discussões e que é envolto em teorias. Aqui, no Biografia do Crime. A calmaria antes da tempestade. Charles Augustus Lindbergh, mais conhecido como Charles Lindbergh, se consolidou na história sendo o primeiro homem a cruzar o transatlântico sozinho de avião. Ele fez a viagem em 33 horas, partindo da costa ocidental dos Estados Unidos até Paris. Esse feito fez o homem se tornar muito famoso, um herói americano, e com a fama veio o dinheiro. Nesse período ele conseguiu conquistar uma fortuna. A vida dele permaneceu tranquila nos 5 anos seguintes à sua façanha, até que tudo mudou. O sequestro. Em 1º de março de 1932, Charles Augustus Lindbergh Jr., o primeiro filho de Charles Lindbergh com a sua mulher, a aviadora e autora Annie Morrow, de 1 ano e 8 meses, foi colocado para dormir por uma enfermeira por volta das 20 horas. Lá pelas 21 horas e 30 minutos, Annie estava tomando banho e Charles, que estava no primeiro andar da casa, ouviram um som estranho. Ele achou que fosse um caixote de laranja tombando, então deixou para lá. Mais tarde, às 22 horas, a enfermeira voltou ao quarto do bebê, mas ele não estava mais lá. Os pais do bebê e os funcionários do local começaram a vasculhar a casa em busca do filho, mas o que encontraram foi um envelope branco na sacada da casa, próximo ao quarto do bebê. Ao abrir o envelope, eles descobriram instruções para pagamento de $50 mil para o resgate de Charles. Essa carta foi enviada ao Departamento de Polícia de Hopewell e em seguida mandada para a Polícia do Estado de New Jersey, que iniciou a investigação junto com o FBI. Após 20 minutos do desaparecimento do bebê, a casa foi cercada por curiosos e pela imprensa, e isso atrapalhou a investigação, pois a cena do crime foi alterada. Durante a investigação, foi descoberto que o barulho que os pais do bebê tinham ouvido foi porque o sequestrador colocou uma escada do lado de fora da janela do quarto de Charles, e enquanto subia ou descia, um dos degraus foi quebrado. As digitais contidas nessa escada seriam de grande ajuda, porém, como tinha muita gente na cena do crime, muitas pessoas pegaram nela e várias digitais ficaram gravadas. Preste atenção no detalhe da escada, pois ele vai ser de suma importância adiante na história. Foi vasculhado, mas não tinha mais nenhuma digital no quarto do bebê. As investigações continuaram. Um novo contato do raptor era esperado pela polícia, mas não aconteceu. A pressão sobre a polícia continuava e trotes e pistas falsas ameaçavam as investigações. Os empregados da casa também foram interrogados, mas a investigação não chegava ao fim. Foram oferecidas quantias em dinheiro para pessoas que tivessem informações sobre o rapto do bebê e até mesmo Al Capone, famoso gangster americano, que estava preso na época, ofereceu $10 mil por informações que ajudassem na captura dos sequestradores. 7 dias depois do sumiço do bebê, Charles recebeu uma nova carta, na qual o valor para resgate tinha subido para $70 mil. A carta também exigia que alguém intermediasse as negociações.
Uma terceira carta tinha instruções para que, após o pagamento, uma confirmação disso fosse publicada num jornal. Após isso, John Condon, um professor conhecido no bairro do Bronx, se ofereceu para ser o intermediador e também adicionou mais $1.000 ao pagamento de resgate, contanto que o sequestrador devolvesse o bebê para um padre católico. O pai do bebê aceitou o voluntariado de Condon e o professor passou a ser o negociador, respondendo às cartas que os raptores enviavam à residência da família. As cartas garantiam que o bebê não estava ferido e que estava vivendo num barco. 16 dias do sequestro se passaram e o pijama do bebê foi enviado para a família junto à 7ª carta. Aquela era a roupa que Charles usava na noite em que foi raptado. Então, o pai do bebê permitiu que Condon publicasse a informação que iria pagar o resgate sem intermédio militar. Os sequestradores responderam essa informação no dia 1º de abril, autorizando que o pagamento fosse feito. No dia seguinte, um taxista recebeu mais uma carta, orientando o endereço para o qual pagar o resgate. O dinheiro do resgate foi colocado numa caixa de madeira, mas todo o valor era composto por notas falsas, com número de identificação alterados para auxiliar a investigação. Essa caixa foi levada ao ponto de encontro e um homem que se identificou como John recebeu o dinheiro. Após o pagamento, a última carta foi recebida pelos pais do bebê e nela estavam as instruções para eles chegarem a um barco. A carta dizia que a palavra Nellie estava gravada na embarcação, que estava na ilha de Martha's Vineyard, no sul dos Estados Unidos. A carta dizia que 2 mulheres estavam cuidando do bebê. Com essas informações, uma busca foi feita, mas o bebê não foi localizado, tampouco o barco. A localização falsa do bebê tinha sido um sopro de esperança para os pais, mas a realidade foi muito cruel. Em 12 de maio de 1932, a 6,5 km a sudeste da casa da família, um caminhoneiro chamado Orville estacionou o caminhão para que seu assistente, Wilson, pudesse ir urinar numa árvore. William encontrou um corpo pequeno, mal enterrado e com sinais de decomposição avançada. Ele chamou a polícia. A investigação científica foi feita no corpo e, após análises, foi confirmado que aquele era o corpo do bebê Lindbergh. O motivo que levou o bebê a perder a vida foi uma lesão forte na cabeça. O corpo também estava parcialmente segregado. Após a informação ser divulgada, o país inteiro ficou em choque. Toda a população estava abalada e o Congresso queria resolver o crime o mais rápido possível. O principal alvo de suspeitas da investigação era a empregada Violet Sharp. Ela era constantemente interrogada e demonstrava nervosismo, o que levantou suspeitas. Porém, antes de comparecer ao quarto interrogatório, a mulher tirou a própria vida. Após isso, foi concluído que o nervosismo da mulher se dava aos métodos de interrogatório e não por qualquer envolvimento dela no crime. O que ocorreu é que a polícia a pressionou muito durante os interrogatórios. Estes métodos policiais foram questionados na época e a investigação continuou. Todos os bancos do país foram orientados a localizar as cédulas marcadas que foram usadas no pagamento do sequestro. E em agosto de 1934, o Federal Reserve Bank alertou o FBI que um dos funcionários tinha recebido notas compatíveis. A polícia conseguiu rastrear a pessoa que tinha passado as notas, e era um homem chamado Bruno Richard Hauptmann, um imigrante alemão que trabalhava como carpinteiro e vivia no Bronx. A casa de Bruno foi averiguada e $14.000 compatíveis com as notas do resgate foram localizados. Ele foi preso em flagrante. Bruno foi interrogado e espancado durante essas sessões. Ele negou que tivesse qualquer envolvimento com o sequestro do bebê e disse que o dinheiro tinha sido deixado por Isidore Fish, um amigo e ex-parceiro de negócios. Isidore faleceu em 29 de março de 1934, após voltar para a Alemanha.
Bruno disse que nem sabia que na caixa tinha dinheiro, mas que quando o descobriu, achou justo ficar com a quantia, já que o amigo lhe devia dinheiro. A casa de Bruno foi investigada mais vezes e foi encontrado um bloco de notas com um desenho de escada, parecida com aquela que tinha sido deixada na janela da casa de Charles. O endereço e o número de telefone de John Condon estavam escritos em um dos armários da casa de Bruno, e uma prova que foi considerada a mais importante foi um pedaço de madeira descoberto no sótão de sua casa. Um especialista analisou o pedaço de madeira e constatou que era aquele pedaço que faltava na escada da cena do crime do sequestro. Bruno foi acusado de extorquir $50 mil de resgate e também do assassinato de Charles Lindbergh Jr. Em outubro de 1934, ele é entregue às autoridades de Nova Jersey para enfrentar essas acusações. Em 19 de outubro de 1934, ele é transferido para a prisão de Hunterdon. O julgamento. Em 3 de janeiro de 1935, em Nova Jersey, no distrito de Flemington, todos os olhares se voltavam ao julgamento de Bruno. Durante todo o julgamento, Bruno se declarou inocente e garantiu que não praticaria um crime tão bárbaro. Bruno foi questionado por que o endereço de Condon estava escrito em seu armário. E respondeu que deve ter visto a matéria sobre o sequestro no jornal. Se interessou pelo caso e anotou o endereço no armário. Quando perguntaram como ele tinha o número do telefone de Condon, ele respondeu que não conseguia dar uma explicação sobre o número de telefone. O julgamento durou 6 semanas e Bruno foi declarado culpado da extorsão e do assassinato. Ele foi condenado à cadeira elétrica. No dia 13 de fevereiro de 1936, minutos antes de sua execução, Bruno recebeu a oferta de ter a sentença alterada para a prisão perpétua, caso ele confessasse os nomes de seus comparsas, mas Bruno ainda se declarou inocente. Então, ele foi executado na cadeira elétrica. Conclusão. Décadas após a execução de Bruno, algumas pessoas defendem que ele não era o culpado por ter recusado a prisão perpétua ao invés da cadeira elétrica. No entanto, em alguns casos, antigamente, mesmo pessoas culpadas preferiam se declarar inocentes para manter o nome da família limpo. Poderia ser esse o caso de Bruno, pois ele tinha esposa e um filho. E você, o que achou deste caso? Já conhecia essa história bárbara? Diga o que achou do caso nos comentários. Esperamos que você tenha apreciado nosso conteúdo. Quais outras histórias você gostaria de ver retratadas em uma biografia aqui no canal Biografia do Crime? Não deixe de comentar. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!